Olha, vamos falar um pouquinho das eleições 2026. Antes, só complementar essas informações que o Ivan trouxe, que são importantes aí sobre o indiciamento do Bolsonaro. Ontem eu falei com uma fonte minha na Polícia Federal e hoje, inclusive, saiu uma matéria no Globo também, que existe um relatório complementar, viu? Não acabou por aí. Esse é um grande trunfo da polícia, inclusive uma linha da investigação que não altera em nada o relatório que já foi entregue, né? À Procuradoria-Geral da República, que o Goni vai se manifestar agora, primeiramente em relação aos líderes aí da intentona golpista, né? Bolsonaro, Braga Neto, mas lembrando que, assim, houve uma operação durante esse processo de entrega do relatório final na casa do Braga Neto. Inclusive, o Braga Neto continua preso, né? Ele e o grupo dele ali que fazia aquele plano para assassinato do Lula, do Moraes e do Alckmin. E a informação que vem de dentro da PF é que esse trabalho não vai parar, tá? Mesmo com o indiciamento, isso não altera o indiciamento que vai ser feito pela PGR, mas vai continuar essa investigação, não tem prazo ainda para entregar esse relatório, que é um relatório complementar, mas com certeza sai antes de iniciar o processo no Supremo Tribunal Federal, né? E é importante, daí eu trago essa informação aqui de São Paulo, e que a gente tem falado semana passada, né, eu voltei de férias, né, e já peguei o bonde andando aí com aquelas críticas do Kassab, né? O Kassab falando que o Haddad é fraco, né, remoendo mágoas aí de 2012, 2022 principalmente, né, que o Lula não venceria as eleições, né? E eu adiantei aqui, viu, Ivan e Ana? Eu falei, ó, isso aí tem a ver com a articulação que está havendo, né? Existia um mal-estar muito grande do Bolsonaro. O Bolsonaro, no fim do ano passado, estava enfurecido com o Kassab, porque o Kassab está atropelando a tudo e a todos para que o Tarcísio seja o candidato da terceira via, né? Essa é a grande questão. A terceira via que reúne quem? Mídia liberal, sistema financeiro e centrão, né? Então, essa é a proposta que está sendo trabalhada pelo Kassab, junto à Globo, né, junto ao sistema financeiro, tanto que o Tarcísio, segundo informações divulgadas pela própria Globo, teria confidenciado a um grupo de agentes do sistema financeiro internacional lá em Nova York que ele vai ser o candidato em 2026 aqui no Brasil. Ele confidenciou isso durante uma premiação que ele recebeu lá, Ivan, sobre a privatização da Sabesp. Olha que beleza, né? A entrega da Sabesp que foi feita. Bom, o que aconteceu essa semana? O Tarcísio promoveu lá no Palácio dos Bandeirantes, na ala residencial onde ele mora, né? Que tem mais de 600 metros, é uma ala muito suntuosa ali do Palácio dos Bandeirantes, um almoço sigiloso entre Kassab e Bolsonaro. Gente, o que está acontecendo? Tem a ver, inclusive, com essa expectativa que estamos vivendo diante do indiciamento do Bolsonaro, né? O Bolsonaro virando réu, mesmo com toda a articulação que está sendo feita no Congresso Nacional para que ele se beneficie aí do PL da anistia e da ficha limpa, né, da destruição da lei da ficha limpa, né, o Kassab chamou, né, o Tarcísio articulou esse encontro por qual motivo? É fato que, assim, o Bolsonaro hoje está inelegível, isso é fato. Outro fato é que a situação dele deve complicar com o indiciamento, né, e a provável condenação dele pelos atos golpistas. Isso tira completamente o Bolsonaro das eleições de 2026 e na cabeça do Kassab existe um timing para você começar a trabalhar uma campanha. Tanto que essas críticas que foram feitas ao Lula e ao Haddad, né, é uma tentativa do Kassab de já antecipar esse embate entre o Tarcísio e o Lula, buscando já uma polarização entre os dois candidatos. Interessante,
esse encontro do Bolsonaro, encontro sigiloso do Bolsonaro com o Kassab, dizem que participou só os dois, tá? É informação também da Globo, do Gerson Camarote. Participou só os dois. Acontece, dias depois, no início da semana, a gente divulgou aquela pesquisa Latam Pulse, que fez uma sondagem do cenário eleitoral para 2026, e a sondagem mostra o quê? O Tarcísio hoje é o mais competitivo contra o Lula, bem mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro está com a imagem totalmente arranhada, para não usar outros termos aí, né, com todo esse processo de desgaste que ele vem sofrendo, e o Tarcísio, que aparece na mídia liberal só para falar coisas positivas, né, subiu muito, tanto que na simulação de segundo turno da Latam Pulse, a diferença da vitória do Lula é de apenas 1 ponto percentual. O Lula venceria o Tarcísio por 1 ponto percentual. O que está na cabeça do Kassab? A gente consegue reverter esse ponto percentual justamente cooptando o Centrão e angariando os votos do Bolsonaro, da ultradireita, né? É lógico que, assim, vai haver, a exemplo do que houve recentemente, né, Ivan e Ana, aqui em São Paulo, quando o Bolsonaro teve que rasgar a fantasia de que sou fora do sistema e apoiar, a mando do Valdemar da Costa Neto, o Ricardo Nunes, contrariado, né, mostrando que ele faz parte do jogo político, que essa história de que o Bolsonaro é fora da... Isso daí é uma grande balela que foi vendida, né? Então, o que acontece? O Bolsonaro, agora, com essa questão, ele vai ter que se render ao Centrão também. Então, existe essa articulação, é uma articulação perigosa que vem sendo construída, tá, gente? Muito perigosa. Eu falo que, assim, o cenário interno que está sendo construído pelo Centrão é uma das piores coisas que pode acontecer em 2026. Por qual motivo? Né? Alia-se Kassab com o Centrão, maior número de prefeitos do Brasil, ou seja, vai trabalhar diretamente nesses nichos regionais, com Bolsonaro, que tem a máquina da mentira e do ódio nas mãos, com o Centrão de republicanos de Hugo Mota e Edir Macedo, junto a um eleitorado, a um nicho eleitoral, né, que é um nicho eleitoral extremamente delicado para o Lula, que são os evangélicos. A pesquisa Latam Pulse mostrou também que 80% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Gente, é muita coisa e mostra que existe uma espécie de lavagem cerebral, uma penetração através desses pastores midiáticos da ultradireita neofascista nos templos evangélicos. Então, esse cenário que vem sendo construído, né? Lembrando que o republicano está com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é filho, né, político do Eduardo Cunha. Então, existe uma construção, isso eu não estou nem tocando na questão econômica, que é essencial para isso. Mas é preciso ficar atento, porque esse encontro, que segundo interlocutores aí, foi um bom encontro, e que foi um encontro pragmático, porque o Kassab diz que tem que conversar com o Centrão, né, e com os setores da direita, como um líder do Centrão, e o Bolsonaro diz que precisa buscar apoio das pautas que ele leva no Congresso, né, e a gente exemplifica como a anistia e também a questão da ficha limpa, da distribuição da lei da ficha limpa, de setores do Centrão. Então, esse encontro, os interlocutores dizem para isso, mas a gente sabe que existe uma realidade que está sendo colocada, de que o Bolsonaro está fora da disputa presidencial em 2026, e o Tarcísio, hoje, é o grande, né, sonho, desejo, anseio de uma burguesia que une a mídia liberal, sistema financeiro e, em parte, o Centrão, que faz lobby para essa burguesia, para ser o candidato da terceira via anti-Lula em 2026, viu? Vamos ficar atento a isso. É isso, a gente já vinha antecipando, o Plínio já vinha antecipando aqui essas articulações do Kassab no Fórum Café, né?
E é isso, no sigilo, né, Plínio? No sigilo é mais gostoso, esse encontro do Kassab e do Bolsonaro, né? Porque é no sigilo, porque ninguém quer assumir o Bolsonaro mais agora, né? Ele virou aquela persona não grata, né? Não cola mais bem aparecer ali em público com o Bolsonaro. Por isso é no sigilo, né? Vão costurando ali nos bastidores. Teve um comentário ótimo que eu até coloquei aqui há pouco, da nossa seguidora aqui, falando que o Kassab quer o espólio do capeta, né? Ele quer o espólio de Jair Bolsonaro. É bem por aí mesmo. Foi ótimo. É interessante porque, assim, quando a gente fala de mídia liberal, foi no sigilo, inclusive, da mídia liberal, porque a mídia liberal tem aqueles... A gente não tem o tamanho, né? A gente não consegue colocar, por exemplo, o que se chama de repórter carrapato, né, Ana? O repórter carrapato é aquele que fica colado. Por exemplo, tem um repórter dedicado à cobertura do Palácio dos Bandeirantes, um repórter dedicado a seguir o Bolsonaro, né? Então, assim, essa informação, com certeza a mídia liberal sabia, mas saiu lá numa notinha de rodapé, na coluna do Gerson Camarote, no G1, e ninguém está se tocando nessa questão. Acho que a nossa função aqui é justamente, né, gritar sobre o que está acontecendo, falar assim, ó, gente, está acontecendo aqui, ó, Kassab com o Bolsonaro, para que justamente as pessoas fiquem sabendo, porque se depender da mídia liberal, esse sigilo entre o neofascismo e a ultradireita em torno de um projeto neoliberal para o país vai ser preservado. Né? Vai ser preservado, né? Verdade.